Olá, você, sim, você, que crê no fim do mundo. Este vídeo é o fim do mundo para você. Preste atenção no mistério, mas principalmente na revelação do mistério. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, de versículos 24 ao 26, encontra-se o seguinte registro. Depois virá o fim, disse Paulo. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e todas as potestades e força, porque convém que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo, disse Paulo, a ser aniquilado é a morte. Bom, vamos por partes. Por acaso Jesus não sujeitou todos os seus inimigos debaixo dos seus pés? É óbvio que sim. Prova disto é que ele resistiu à tentação do diabo lá no deserto. Ele destruiu, ele aniquilou todos os seus inimigos. E destruiu o último inimigo. Através da ressurreição, ele aniquilou a morte. Neste caso, disse Paulo que quando tudo isto acontecesse, chegaria o fim. Mas veja bem, eu e você estamos aqui. Que fim é este, então? Fim do mundo? Não, meu amigo. O fim do sono, do despertar do espírito na carne. Foi exatamente isto que aconteceu com o homem Jesus. E não só com ele. Pois assim como Jesus derrotou os seus inimigos e derrotou a morte, o mesmo aconteceu, se sucedeu com os apóstolos. Veja por você mesmo. A história se repetindo através do livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, aonde disse Paulo, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, conforme consta no livro de Apocalipse, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Por acaso o apóstolo Paulo está aguardando isto acontecer até os dias de hoje? Não, meu amigo. Prova disso é que no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, disse Paulo, Deus nos ressuscitou com Cristo. Tudo já havia acontecido, a trombeta já havia soado. Assim como Jesus havia derrotado a morte, o apóstolo Paulo também, ele também alcançou a ressurreição dos mortos. E a ressurreição dos mortos nada tem a ver com a ressurreição da carne lá no cemitério, pois o apóstolo Paulo nem mesmo havia morrido e já havia passado pela ressurreição dos mortos, porque o que ressuscita é o espírito na carne e não a carne lá no cemitério, pois semeia-se o natural, ressuscita o espiritual. Neste caso, não há para onde fugir, meu querido amigo. É o fim do velho homem com o despertar do espírito na carne, não o fim do mundo. Disse Paulo, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus. Sim, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e todas as potestades e forças. Jesus já fez isso no passado, porque convém que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Jesus aniquilou o último inimigo. Com a ressurreição, não só ele, os profetas, os apóstolos, todos o fizeram exatamente isso. Neste caso, como assim, fim do mundo, meu amigo? Não. Você não entendeu ainda este mistério. Jesus derrotou o inimigo dele. Ele matou o diabo dele. Você precisa matar o teu diabo. O seu diabo precisa ser aniquilado por você. Repito, Jesus aniquilou o diabo dele. Chegou a hora de você aniquilar o seu? Sim, o mesmo aconteceu com os apóstolos. Veja, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo do seu coração, quando este o atrai e o seduz. Jesus foi tentado pelo próprio desejo do seu coração, lá no deserto, que é uma representação deste mundo, pois aqui nós estamos sem Deus no mundo, nós nos encontramos no deserto, sim, em um deserto, aonde você está sem Deus, mundo até despertar do Espírito de Cristo na carne. Por isso, cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Jesus foi tentado pelos desejos do próprio coração. Por isso, simbolicamente, Satanás ofereceu o quê? Poder, glória e tentou Jesus através dos desejos da própria carne, fome, sede e assim por diante. Cada um é tentado pelos desejos da própria carne. Até porque no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 25, diz, porquanto quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará a verdadeira vida. Você consegue compreender? Para derrotar os teus inimigos, só há uma maneira. Veja, renunciando
a sua própria vontade. Mateus 26:39 diz: o meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A tua vontade tem que ser deixada de lado. Você precisa rejeitar os desejos da carne. É a única maneira de lutar exatamente contra você mesmo, pois este é o seu inimigo, os prazeres da carne, pois a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois esta não se submete à lei de Deus e nem consegue fazê-lo. Por isso, no livro de Romanos, capítulo 7, versículos 18, 22 e 23, disse Paulo: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Porque, segundo o homem interior, tem prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que se encontra em meus membros, disse Paulo. Eis aí o inimigo, eis aí o seu diabo, os desejos da sua carne. É exatamente quem você deve derrotar. Veja, meu amigo, o livro de Romanos, capítulo 7, versículo 1, disse Paulo: não sabeis vós, irmãos, que a lei tem poder sobre o homem por todo o tempo que o homem vive. Se o sacrifício de Jesus lá na cruz tivesse removido seus pecados, que necessidade haveria de você passar pela morte? Porque disse Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por que nós devemos ser imitador de Cristo? Se tudo já foi cumprido há 2000 anos atrás por ele. Não, meu amigo. Jesus foi o mestre. O mestre não faz a prova pelos alunos, mas ensina os alunos a passar pela prova. É da sua responsabilidade derrotar o seu diabo. Sim, pois a sua natureza é exatamente este diabo que tem te separado exatamente do Criador. Pois no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, disse Paulo: e assim condenou Deus o pecado na carne. Por quê? Condenou exatamente o pecado no diabo. O diabo, que é a carne, deve morrer. Mas não estamos falando que a sua carne deve ser enterrada no cemitério. Veja bem, repito, o apóstolo Paulo já havia passado pela morte, mas o seu corpo humano não havia sido enterrado no cemitério. O que morreu foi a lei do pecado que se encontra em seus membros. Esta lei do pecado, que guerreia contra a sua lei do seu entendimento, é que deve morrer. É este diabo, esta lei, esta potestade, este poder que está operando em seus membros, é que deve ser aniquilado por Cristo. Por isso, no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: sem dúvida grande é este mistério da fé. Deus foi manifesto em carne, mas foi justificado só no Espírito. A carne não é justificada por Deus, mas sim o Espírito. Por isso você precisa despertar do Espírito, pois é através do Espírito que você será santificado. Pois no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, diz: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é o joio. O joio não será salvo, somente o Espírito. Pare de tentar alcançar a salvação. Não existe salvação para isso que você está tentando salvar, que é a carne. E o Espírito não precisa de salvação, pois o Espírito é santo. É a carne que é fraca. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7 diz: porque a mentalidade da carne é morte, é inimiga de Deus, inimiga do Espírito. Você precisa despertar da mente de Cristo, despertar do Espírito na carne. Por isso, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18 diz: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Estamos falando de Jesus? Sim. Mas não se resume somente a Jesus. Pois no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, disse Paulo: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscais o conhecimento do alto. Sim, os apóstolos também se encontravam mortos, igual a Cristo. E ambos derrotaram a morte. Livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 diz: ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos igualmente deste mesmo pensamento, porque aquele que sofreu na carne deixou o pecado. A história de Jesus é a história de todos nós. Nós precisamos também sofrer na carne para deixar o pecado. Jesus não levou o seu pecado. Jesus não pagou o preço do seu pecado. Por isso, você também precisa sofrer na carne para deixar o pecado. Essa história é cíclica. Ela está se repetindo desde todo sempre. E estará se repetindo para todo sempre. Meu amigo, veja por você mesmo o que consta no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 12. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único
sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Jesus ofereceu um único sacrifício, e é exatamente isso que é exigido de você. Por isso, diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você também precisa oferecer um único sacrifício, você precisa carregar também a sua cruz. Você também precisa oferecer, meu amigo, repito, um único sacrifício. Você vai morrer uma única vez, você vai ressuscitar uma única vez. E não estamos falando da morte e da ressurreição do corpo, mas sim do despertar do espírito na carne. Pois se nesse o natural ressuscita o espiritual. Neste caso, Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Veja como essa história é a história de todos nós, pois ela se repete através de Paulo. Disse Paulo no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20: fui crucificado com Cristo, e assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Assim como o homem Jesus ofereceu um único sacrifício, Paulo também. E assim como após ter oferecido este sacrifício, Jesus assentou-se à direita de Deus, o mesmo aconteceu com Paulo, pois no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, diz: Deus nos ressuscitou com Cristo, assim como Jesus foi ressuscitado com Cristo. E como Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, assim como Jesus assentou-se à direita de Deus, o mesmo aconteceu com os apóstolos. Também se assentaram com Deus nas regiões celestiais. E isto aconteceu antes da morte dos seus corpos humanos. Neste caso, nada tem a ver com a ressurreição da carne, até porque no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 69, diz: no entanto, a partir de agora, disse Jesus, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. A pergunta que se levanta é: quem é este Filho do Homem? Vamos ver? Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, disse Paulo, por quem de novo sinto as dores de parto? Até que Cristo seja formado em vós. Este Cristo é o Filho do Homem, que é gerado pela carne, pois primeiro é o natural, depois o espiritual. É este Espírito, que é Cristo, que estará sentado nas regiões celestiais, porque o corpo humano de Paulo ainda estava aqui muito bem vivo. Porém, espiritualmente falando, este Espírito de Paulo já estava sentado nas regiões celestiais. É este Filho do Homem, que é Cristo, que derrota a morte. Pois os corpos humanos dos apóstolos todos morreram. O homem Jesus morreu, os profetas morreram. Mas o Espírito de Cristo que estava neles, não. Este Espírito de Cristo já estava assentado nas regiões celestiais, embora este corpo humano ainda nem tivesse passado pela morte. Porque a vida eterna é conquistada aqui, a eternidade acontece aqui. Disse Jesus: eu os dou a vida eterna, e eles nunca perecerão. A vida eterna é adquirida aqui. Todos os apóstolos adquiriram a vida eterna através do despertar do Espírito na carne. Este Espírito não morre, independentemente do corpo retornar ao pó. Neste caso, como assim, fim do mundo? Sim, repito. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 24 e 26. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Porém, convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Se Jesus aniquilou todos os seus inimigos, inclusive o diabo, então você está lutando contra quem? Pense, reflita, raciocine. Se todos os inimigos, inclusive o diabo, foram derrotados, você está lutando contra quem? Contra a lei do pecado que se encontra em seus membros. Esta luta é individual. Jesus carregou a cruz dele, você deve carregar a sua. É exigido um único sacrifício por parte de todos os seres humanos. Para que a mentalidade da carne venha a morrer, é necessário que você sacrifique o eu, a sua própria vontade, para poder despertar do espírito na carne. Preste atenção. Repito, se Jesus derrotou todos os seus inimigos, você está lutando exatamente contra quem? Até o próximo vídeo.